Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. Hoje o nosso convidado é o promotor de justiça Fernando Vernice dos Anjos, ele que veio lançar o livro Teses Criminais para o Ministério Público. Doutor, por que teses criminais para o Ministério Público? A ideia do trabalho é ser uma compilação de teses, tanto jurisprudenciais quanto doutrinárias, com o intuito justamente de ajudar o promotor de justiça no seu dia a dia. Ser uma compilação de teses, tanto processuais penais quanto de direito material. E essas teses, elas são justamente focadas para o trabalho do promotor de justiça. Seria uma fonte de pesquisa para o promotor de justiça? Sim, tanto uma fonte de pesquisa, quando o colega tivesse uma dúvida com relação a como a jurisprudência ou a doutrina está se posicionando sobre o ponto controverso, ou quando vem uma tese defensiva nova que o colega ainda não se debruçou, pode pesquisar para verificar qual seria o entendimento que teríamos nos tribunais superiores, principalmente, mas também, na medida do possível, da doutrina e também do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre esse tema. Ao mesmo tempo, serve, quando o colega já tem uma posição sobre o tema, servir como um argumento de autoridade também, usando justamente do posicionamento dos tribunais superiores, como pode melhorar o grau de persuasão das posições do promotor no momento de postular em juízo. E qual foi o critério usado para a compilação desse material? O trabalho ele surgiu basicamente da minha prática profissional como promotor de justiça criminal. A base do trabalho já eram as teses que eu normalmente trabalhava, e todos os colegas normalmente têm, de alguma forma, organizado essas teses. Só que eu pensei em algo maior, de como buscar novos entendimentos, e também com questões novas foram se aumentando. Partindo desse pressuposto de teses, eu fiz uma busca nos principais repertórios de jurisprudência, em alguns manuais de direito penal e de processo penal, de maneira a obter o máximo possível de subsídios para que tivesse uma massa crítica que pudesse ser organizada. Essa massa crítica foi organizada da seguinte forma: comecei com teses de processo penal, principalmente no enfoque de afastamento de hipóteses de nulidades, normalmente alegadas. Fui para um aspecto de outros institutos de processo penal, prisão, liberdade, medidas protetivas. Fui depois para alguns temas de parte geral, principalmente com enfoque de cálculo de pena. E, finalmente, trabalhei com tipos penais, tanto da parte especial do Código Penal, quanto da legislação penal especial. Além disso, fiz alguma abordagem de execução penal e algumas teses, tanto para arquivamento, quanto para hipóteses que não estão presentes os requisitos da ação penal privada, porque, nesse caso, o Ministério Público trabalha como fiscal da lei e deve analisar se estão presentes esses pressupostos. Então, eu coloquei como um tópico de hipóteses que podem ser refutadas as queixas-crimes. Essa foi basicamente a ideia, fazer a partir de temas, um núcleo, abrangir, baseado também na jurisprudência, porque houve tanto um trabalho de teses que vinham, e eu procurava jurisprudência e doutrina, quanto estudando jurisprudência ou estudando alguma obra doutrinária, e eu via que aquilo podia ser uma tese para o Ministério Público, e fazia o caminho inverso. E qual é a diferença desse material para um manual de direito penal comentado, por exemplo? O tese do Ministério Público ele tem um enfoque bem específico. O manual ele tem uma ideia de formação e ensinar o direito penal, o processo penal, de maneira a formar e introduzir e discutir diversos temas de maneira mais ampla e de forma a instruir o estudante para que tenha conhecimento sobre a ciência do direito penal, que será depois, com esses pressupostos, serão trabalhados na prática. O Teses para o Ministério Público ele tem um enfoque pragmático. Ele tem uma ideia de já pegar um profissional que saiba, ou um estudante que já tenha conhecimento do direito, e verificar um trabalho estritamente prático. Ele tem como... a diferença dele é justamente essa. Ele foi focado para o exercício prático. Ele não tem um caráter dogmático. Ele tem um caráter estritamente pragmático. Além disso, ele se diferencia de outras compilações de teses, que, por exemplo, a gente encontra no mercado teses defensivas com mais
frequência, justamente porque ele tem o enfoque do Ministério Público. No caso da defesa criminal, fica muito mais fácil essa abordagem de qual seria o papel do defensor. A ideia é de se contrapor ao poder punitivo do Estado. Então, ele tem um enfoque estritamente garantista. O Ministério Público não vai abrir mão, obviamente, do enfoque garantista, mas ele tem que trabalhar com também o enfoque da eficiência do processo penal e do direito penal. Ele trabalha justamente nesse binômio, que é o binômio entre a eficiência e a garantia do indivíduo. Deve buscar a punição de pessoas que praticaram crimes, respeitadas as garantias constitucionais e legais. Por isso, justamente, o trabalho ele tem um enfoque, ele não se restringe, apesar de ter um enfoque maior, em teses que aumentam o poder punitivo do Estado. Ele também tem teses, por exemplo, de arquivamento, em que pese possam ser discutidas o cabimento tanto das teses mais rigorosas quanto as menos rigorosas. De qualquer forma, a ideia justamente foi abranger, justamente por conta dessa peculiaridade que o Ministério Público tem, de trabalhar não só para buscar a condenação, que é uma visão completamente ultrapassada do Ministério Público, e buscar uma aplicação do direito penal da maneira mais justa, mas sem abrir mão da eficiência. O livro estará disponível em e-book, que é uma versão online, certo? Ele serve para os membros do Ministério Público e também para, eventualmente, os estudantes de direito que queiram seguir a área do Ministério Público, com viés para promotor? Certamente, o enfoque primário dele é para os colegas promotores de justiça. A minha ideia ao fazê-lo foi justamente a dificuldade que os promotores têm, principalmente no início da carreira, como substituto, mas também nas iniciais, para ter tempo, sim, de se posicionar em várias temáticas, criminal, ambiental, patrimônio público, e ter, de uma maneira de ter um acesso mais rápido às teses criminais, já de uma forma compilada, de forma a otimizar o tempo de serviço. Dessa maneira, de fato, ele tem um enfoque pragmático. E o fato de ele ser e-book, ele torna-se ainda mais prático justamente porque pode, com uma pesquisa por computador e por um recorta e cola das teses, que na verdade as teses elas topificam entendimentos de tribunais e também de trechos de doutrina, poder recortar e colar nas suas petições. No entanto, ele também pode ser usado principalmente para uma pessoa que já tem um conhecimento de direito penal e de processo penal, para ter o entendimento, para verificar o enfoque, o modo de ver o processo feito pelo Ministério Público. No caso aqui, não há pretensão de ser uma abordagem que seja uma abordagem da posição institucional do Ministério Público. Essa é a posição, são posições, inclusive, que não são só minhas. Eu procurei fazer justamente da forma mais ampla possível para que o promotor, no uso da sua independência funcional, possa vir a se posicionar e, eventualmente, se concordar, usar essas teses. Faço, inclusive, menção na introdução do livro que, para ter uma visão da posição institucional do Ministério Público, existe a posição do Procurador-Geral de Justiça nos incidentes do artigo 28 do Código de Processo Penal e também pode ser visto, por exemplo, nas teses de recurso extraordinário especial do grupo especializado da Procuradoria de Justiça. E, de todo modo, sempre que um promotor faz um livro de doutrina, ele se posiciona de uma maneira crítica, mas com um viés da carreira a qual pertence. É muito difícil nós distinguirmos isso. E não é um monopólio do Ministério Público. Um autor advogado terá um viés, a tendência dele é ter um certo viés. É lógico que o aspecto científico esmainece um pouco, dá uma diminuída nisso. No entanto, nesse caso aqui, ele não é só uma obra de um promotor, até porque ele não é uma obra doutrinária. Ele é uma compilação com uma ideia de ajudar o promotor. E, eventualmente, o estudante de direito ou o eventual postulante ao cargo do Ministério Público pode fazer, pode acessar isso e estudar de maneira a verificar um viés mais ministerial da visão do direito penal e do processo penal. Por isso pode ser útil, sim, como complemento de estudo, eu entendo que possa ser útil, sim. O enfoque do Ministério Público não é a defesa do indivíduo, é a defesa da sociedade. Por isso, muitas vezes, vamos ver, são teses muitas vezes que são com vistas a punir. É interesse da sociedade que a pessoa acusada por crime seja punida.
Só que esse interesse da sociedade também é que essa pessoa seja punida de acordo com as regras legais e da maneira que o sistema de garantias assim autoriza. Então, justamente isso. É um enfoque para a sociedade. Ao contrário, por exemplo, de uma tese criminal para a defesa, que obviamente também é interesse da sociedade que tenha uma defesa efetiva. No entanto, é um outro enfoque, porque é a defesa do indivíduo submetido ao direito penal. É uma inferência. Você vai defender o indivíduo, obviamente você está defendendo a sociedade, porque todo indivíduo tem direito à defesa. No entanto, no caso do Ministério Público, não é essa inferência partindo do indivíduo para a sociedade, é da sociedade para o indivíduo. Vamos defender a sociedade. E é interesse da sociedade que aquele indivíduo seja processado, investigado, processado e eventualmente condenado nos termos de garantias, até porque senão as pessoas ficariam sujeitas à arbitrariedade do Estado, que obviamente não é o que o Ministério Público, com um perfil democrático, almeja na sua atuação processual penal. A PMP fez a publicação do livro e a diagramação para o e-book. Qual o papel, como é que o senhor vê o papel da PMP na colaboração dos trabalhos, na colaboração, na ajuda dos trabalhos na publicação dos promotores? Me parece fundamental e eu fiz questão de publicar pela PMP justamente porque meu interesse era primário atender o que chegue a todos os colegas promotores e pelo meio da PMP esse é o modo mais prático que chegue a todos os colegas promotores, de maneira gratuita, inclusive. Não fiz uma publicação oficial pelo Ministério Público justamente porque não reflete a posição necessária da instituição. Em alguns temas sim, e outros não. No entanto, a PMP, justamente por ser a associação de todos os promotores, abre a oportunidade para que posicione, coloque de forma mais ampla possível o entendimento que pode ser de todos os promotores. Alguns de uma posição, outros de outra, mas de todo modo ele congrega todos os promotores, independentemente da orientação ideológica e da orientação, o modo de ver o mundo, o modo de ver o próprio direito e o processo penal. E a PMP foi fundamental, deu uma ajuda integral no projeto. Aliás, eu gostaria de deixar expresso aqui o meu agradecimento a toda a equipe da PMP, fazendo nominalmente em nome do meu colega de concurso e amigo Renato Kim, que deu apoio desde o começo. Também gostaria de deixar público o meu agradecimento ao Dr. Alexandre Rocha Almeida de Moraes, que fez o prefácio, que muito abrilhanta a obra, que esse sim é um tema, inclusive o prefácio dele, sim é um trabalho acadêmico. É algo que eu recomendo a leitura de todos, porque é um trabalho acadêmico de alta qualidade. E também gostaria de deixar expresso aqui o agradecimento ao analista do Ministério Público, o Sr. Sidney, que também nos ajudou muito no trabalho de compilação das teses, e também a doutora Manuela Schreiber Silva Souza, minha amiga pessoal e também colega do Ministério Público, que também incentivou o projeto.